Ok, voltamos então para a dica da semana. Hoje eu quero conversar aqui com vocês a respeito de reuniões de trabalho. O comportamento das pessoas, o comportamento de quem está comandando essas reuniões de trabalho. Então eu vou estar falando para vocês aqui coisas que não devem ser feitas e atitudes para que se controle, que se tenha uma reunião sob controle. Né? Então a primeira coisa é o retardatário habitual, é aquela pessoa que sempre chega atrasado na reunião. Como comandante da reunião, como líder da reunião, você nunca deve atrasar a reunião esperando os retardatários, porque quem chega no horário não tem culpa da outra pessoa chegar atrasada. Então você inicia a reunião exatamente no horário combinado. Fica aí a dica, né? E se a reunião tem intervalo, pega-se esse retardatário, essas pessoas que chegam atrasadas, e conversa-se separado com essa pessoa e pergunta o porquê que essas pessoas sempre chegam atrasadas e tenta resolver o problema conversando no intervalo. Nunca na frente dos outros participantes da reunião, nunca dar a bronca na frente das pessoas, porque você sempre deve elogiar em público, né? E criticar isoladamente, sozinho. Nunca critique na frente dos outros qualquer tipo de situação. Nós temos também agora o disco quebrado, né? Toda reunião tem o disco quebrado. O que é isso? É o costume de repetir, né, pontos que já foram tratados. Né? Então você já tratou um assunto lá atrás, algo que estava na pauta da reunião, e alguém fica repetindo esse assunto, tirando o foco da reunião. Né? Então as anotações do grupo durante a reunião são muito importantes para isso, porque você mostra para essas pessoas que estão sendo repetitivas, que estão com o disco quebrado, né, que isso já foi tratado e dão continuidade às questões seguintes da reunião. Outra situação muito chata são as conversas paralelas durante a reunião, né? Pessoas que ficam conversando em voz alta enquanto você está comandando a reunião, está liderando essa reunião. Isso tira o foco das outras pessoas, tira o foco de quem está liderando a reunião, né? O que você deve fazer? A ação que você tem que tomar? Dirigir-se a essas pessoas que estão em conversa paralela e pedir para eles discutirem o tema para todos na reunião, sobre o que eles estão conversando exatamente. Isso além do grupo se inteirar realmente do que estamos conversando, e se não estavam conversando algo sobre a reunião, vai dar uma quebradinha nessa situação, nessas conversas paralelas, né? Outra situação são os contadores de história, né? Aquelas histórias do tempo da guerra. Então as pessoas, sempre tem alguém ou algumas pessoas em reuniões que gostam de contar suas histórias, os seus causos, né? Isso acaba tirando o foco da reunião e a questão do tempo, principalmente. Então a dica é a seguinte: quando essa pessoa começar a contar essa história e se vê que está se prolongando muito, dá uma olhadinha discretamente no relógio, né? Tipo assim, pô, tá o tempo, né? Não precisa falar, mas dá uma olhada no relógio que ela, com certeza, se tiver bom senso, vai se tocar e vai parar de contar essas histórias do tempo da guerra. Desperdício de tempo é um outro item muito importante, né? Levantar questões que já foram tratadas nos materiais entregues antes da reunião, né? Isso é perder tempo. Então, pedir para essa pessoa também focar naquilo que ainda falta ser tratado para terminar essa reunião com mais produtividade. Temos sempre durante uma reunião aquelas pessoas que são competidoras, né? Elas querem produzir a melhor ideia, né? Ou querem colocar a ideia dela de uma forma mais incisiva do que dos outros. Lembra para esse tipo de pessoa, né, que a competição é saudável, é óbvio, mas quando você faz um brainstorm, né, o que é um brainstorm? Você faz uma reunião, você vai coletar ideias de todo mundo. Quando você faz um brainstorm, é um jogo de equipe, né? Então você escreve todas as sugestões, todas as ideias, nenhuma ideia é melhor que a outra, mesmo que você ache que a ideia é uma bobagem, mas tem que escrever. Porque depois essas ideias vão ser selecionadas, essas ideias vão ser filtradas, né? Isso acaba um pouco com a competição, deixa cada um falar um pouco, cada um dá uma ideia, faz a volta durante a reunião, repete, se for o caso, novas ideias, mas sempre dando oportunidade para todos. Obviamente que depois vocês vão pegar, né, o líder da reunião, ou a pessoa que está comandando a reunião, vai pegar e limpar essas ideias mais absurdas, vai tirar fora, né? E o próprio grupo vai ajudar a fazer isso, ok? Então, não esqueça, sempre vai ter o competidor, tem que saber lidar com essa pessoa também. Você pode conversar na pausa da reunião com esse tipo de pessoa também. Durante uma reunião, sempre tem a pessoa que gosta de chamar a atenção, que é falar alto o tempo todo dominando a reunião. Sabe qual que é a dica para esse caso? Provavelmente você já sabe quem é essa pessoa.
põe ela para secretariar na reunião. Ela vai ter que fazer as anotações, então ela não vai ter esse tempo de falar alto, de chamar a atenção. Põe ela para secretariar. Durante uma reunião também sempre vai ter o palhaço, né? Aquela pessoa que gosta de fazer palhaçada, imitações, desagregar o trabalho do grupo, enfim, está mais preocupado em ser engraçado do que produzir para a reunião. Esse é um caso mais complicado. Esse é realmente você tem que chamar na pausa da reunião, chamar a atenção dele para focar, né? Porque o grupo não pode ser desagregado, né? Devido a essas brincadeiras, isso perde o foco. Então chama na pausa da reunião, conversa sério com ele. Se continuar, é uma situação que você pode falar para essa pessoa que ela vai ser retirada da reunião, pois está atrapalhando o andamento dela, né? Temos também, em toda reunião, o ausente. O ausente não é aquela pessoa que não está na reunião, ela está de corpo na reunião, mas você vê que ela não está ali, não está a sua alma, né? O seu espírito não está ali. Normalmente isso acontece porque esse tipo de pessoa é tímida, né? O que você faz para quebrar o gelo aí? Pergunta para essas pessoas que você observa que são os ausentes da reunião o que eles estão achando sobre o assunto que está sendo discutido, né? Mas sem evitar de colocá-lo numa situação chata, né? Você tem que perguntar de uma forma bem delicada, né? O que está achando, enfim. Então, se você perceber que é uma situação que essa pessoa é tímida, você pode reunir um grupo, pode fazer a reunião, dividir o grupo da reunião, pegar todas as pessoas tímidas e fazer um grupo só, né? Com certeza você vai ter um desenvolvimento melhor, porque é uma mesma característica dentro de um grupo, né? É uma forma de lidar com esse tipo de situação e fazer com que essas pessoas não estejam tão ausentes da reunião. Então, tá aí a dica, o ausente da reunião, ausente de espírito da reunião, né? Ok, toda reunião você vai encontrar o opositor, que é aquela pessoa que nega a ideia, contesta a ideia dos outros, enfim, acaba atrapalhando um pouco a reunião. O que você tem que fazer? Lembre sempre esses opositores, ou opositor que tem na reunião, que uma das premissas do brainstorm é a separação entre o processo de criação de ideias e de avaliação delas, né? Então, o que você faz? Sugestão: antes da reunião começar, já define como será o brainstorm. Cada um se dará a sua ideia, será anotada, independente se você gosta ou se o grupo não gosta da ideia, mas um de cada vez. Isso inibe o opositor de ficar se intrometendo na ideia ou na sugestão dos outros. Uma outra situação, ou faz tudo ou multitarefas. Quem que é essa pessoa? É aquele que fica verificando chamados e e-mails o tempo todo no celular, no tablet. Muito chato. O que você faz? Define como regra também, antes da reunião, em desligar todos os equipamentos eletrônicos e verificar seus e-mails, suas chamadas nos intervalos, né, ou no intervalo da reunião, se você definir que vai ter intervalo, ou apenas após a reunião, né? Então, porque isso perde o foco, não só de quem está verificando seus e-mails, suas chamadas, mas das pessoas que estão ao lado, porque isso incomoda, né? Incomodam as pessoas quando alguém está com o celular na mão, enfim, e digitando e passando outro e-mail. O detalhista. Dentro da reunião sempre vai ter o detalhista. É que levantar ou guardar pequenos detalhes não relevantes à questão, né? Esse tipo de pessoa, por exemplo, ela vai dar sugestão de um formulário, né? O preenchimento de um formulário, alguma ação que está tomando, ela vai lá discutir o tamanho da linha, a distância da linha, o tamanho da margem. É algo que não é relevante para a reunião. O que você faz? Sugere para essa pessoa para ser discutido isso ao término da reunião, depois da reunião, ok? Para não atrapalhar o bom andamento da reunião. O colateral é levantar novas questões não relacionadas com o foco atual. Você está tratando de um assunto X, ele vem com o assunto Y. Esse é o colateral, né? Como lidar com essa pessoa? Insira o problema na pauta temporária e sugira que seja abordado no fim da reunião também. O tema pode ser adicionado à pauta da próxima reunião. Isso para quê, gente? Para não desestimular também essas pessoas a depois não darem mais ideias, sugestões, porque não foi dado atenção a ela. Então faz a sugestão para que entre numa pauta temporária ou na pauta da outra reunião, né? Esse é o colateral. São pessoas que você tem que saber lidar também, né? Ok. Gente, então fica aí as dicas para você ter fazer uma reunião rápida, produtiva, né? Uma reunião não pode durar mais de uma hora. Mais de uma hora de reunião, uma hora já é muita coisa. Ela começa a se tornar cansativa.
E quando que uma reunião demora? Quando você perde o foco, quando você tem esse colateral, quando você tem o detalhista, você tem o palhaço. Então você tem que administrar bem essas situações, né? Porque você está lá com 10 pessoas, 8 pessoas numa reunião, são pessoas que têm características diferentes, né? Então você tem que entender essas características e saber lidar com elas, tá ok? Fica aí então a dica para a semana de como fazer uma reunião produtiva e eficaz, né? Agora eu vou falar no próximo bloco para vocês sobre franquia e vou tirar algumas dúvidas que vêm aparecendo, né? Durante esse processo de pessoas interessadas em franquia, as dúvidas mais frequentes. Já vou esclarecer isso no próximo bloco para vocês.